exemplos aqui com... Enfim, pronto, apareceu. Na aula de hoje a gente vai falar sobre cinética química e tudo que envolve... Oh, parou de compartilhar. Tudo que envolve cinética química. Vou começar aqui com um quadro branco. A gente vai trocando uma ideia sobre esse assunto. Bom, cinética química nada mais é do que o estudo da velocidade das reações. Sei que eu falo assim para vocês sobre reações, talvez fique um pouco abstrato e possa parecer para você seja uma coisa que só ocorre dentro de um laboratório, mas muito pelo contrário. Muitas vezes a gente vê essas reações ocorrendo no nosso dia a dia. Às vezes quando você chega na sua casa, no portão da sua casa e vê um cadeado enferrujado. Comprou esse cadeado, muito provavelmente ele já não estava assim. E com o tempo, e com o ambiente que ele se encontrava, ele acabou enferrujando. E o que acontece? Outro exemplo disso relacionado a reações químicas. Quando você descongela a carne para poder estar fazendo. Isso também pode ser considerado uma reação química, porque está tendo uma mudança de estado, a água congelada dentro da carne, e com o tempo ela acabou descongelando. E aí você pode fazer o que você quiser, fritar, cozinhar e ter a sua refeição aí. Hoje a gente vai falar um pouco, aprofundar um pouco mais no sentido de reações. É interessante eu contextualizar aqui o que seria uma reação, porque eu dei alguns exemplos do que seria uma reação para contextualizar com o dia a dia, mas qual seria a química por trás disso e quais são os fatores que a gente tem que observar quando fala sobre reações. Quando você fala sobre uma reação, 3 coisas são muito importantes. Vou até escrever aqui para vocês poderem ver. Tempo. Por que o tempo é importante? Porque eu quero saber, eu vou fazer uma reação, eu vou dar com uma reação, quanto tempo isso vai gastar? Quanto tempo eu vou ficar à disposição disso, essa reação ocorrer? Então, e por isso que a gente fala em cinética química. Cinética química geralmente com tempo. Por quê? Porque tem a ver com velocidade. Lá na física, a gente já vê velocidade também, velocidade cinética. Só que na física, o que é velocidade? É distância por um período de tempo. O carro anda por um período de tempo. Só que contextualizando isso para a área de reações químicas, de reagentes, a gente vai ter que medir quanto que aquilo reagiu num determinado período de tempo. Mas como é que eu sei quanto que isso reagiu? Eu vou ver quanto de reagente e quanto de produto eu vou ter para poder fazer essa conta. Então, para fazer essa conta, eu vou olhar quanto de reagente eu tenho e quanto de produto eu vou ter no decorrer do tempo. Por exemplo, eu vou ter um produto, um reagente A, reagindo com B e dando um produto C e D. E aí, como é que eu faço para descobrir qual que é a velocidade disso? Vou olhar para os meus reagentes ou vou olhar para os produtos, o que ficar mais fácil para mim na hora de medir. E para fazer isso, em geral, a gente usa a concentração desses elementos envolvidos na reação.
Então, se a gente fosse basear nos reagentes, eu sempre vou lidar com quantidade de reagente final menos quantidade inicial. Final, vou representar F, menos inicial. E esses valores vão ser as concentrações desses reagentes. E para eu saber a velocidade, portanto, eu vou dividir isso por uma quantidade de tempo, o tempo que levou para isso reagir. Quando eu falo em reagentes, você pensa no final da reação, provavelmente você vai ter muito pouco reagente ou nada. E no início eu vou ter muito reagente. Se eu for colocar, então se eu fizer essa conta, uma quantidade final de reagente menos uma quantidade inicial de reagente, muito provavelmente eu vou ter um valor negativo, porque o valor inicial é maior do que o final. Então, quando a gente encontra valores negativos, a gente já sabe que esse valor está associado a uma medição relacionada aos reagentes. Por outro lado, se eu for me basear nos produtos, simplesmente nos produtos, e eu for olhar para a quantidade final de produto, sempre vai ser maior do que a quantidade inicial. O que eu estou esperando aqui é que essa reação forme alguma coisa, que nesse caso são produtos C e D. E, portanto, tendo um valor final maior do que o inicial, a gente tem essa conta uma velocidade ativa. Novamente um determinado quantidade de tempo. Bom, esse é o primeiro quesito que a gente olha quando a gente fala sobre reações. É o tempo que isso demora. E em qualquer indústria, em qualquer reação que você vai fazer, é interessante você ter controle sobre isso. Outra coisa que é interessante saber em relação a reações químicas é sobre os reagentes. O que é interessante saber sobre esses reagentes? Os reagentes... Ai, meu Deus, apaguei. Bom, mas primeiro a gente falou sobre tempo. E agora a gente vai falar sobre reagentes. Por que os reagentes é importante? Porque imagina você ter reagentes lá para reagir. Se eles não se encontrarem, se eles não estiverem em contato, a reação não vai ocorrer. E aquilo vai ser perdido. Você tem, por exemplo, A, reagente A, e um reagente B. Se eles não estiverem em contato, nada vai adiantar, porque eles não vão reagir. Uma coisa que é determinante para isso, para a reação ocorrer, além do tempo que já falou, é o contato entre esses reagentes, se eles vão estar em contato e qual é a efetividade desse contato. Se vai ser um contato efetivo. Principalmente quando você fala em moléculas maiores, isso vai se tornar cada vez mais determinante. Quando eu falo de moléculas maiores, às vezes eu estou falando de proteínas, que é elementos que muitas vezes estão ali no alimento, na carne que você come, no leite. São esses tipos de alimentos que às vezes vão ter moléculas mais complexas que vão depender mais desse fator que eu estou falando, que é o fator de contato entre esses reagentes. Então, dependendo de como isso ocorre, no caso, sem ter essa barrinha, porque eles vão estar juntos aqui, o A mais o B, você vai ter uma reação mais efetiva. Portanto, mais provável que essa reação vai ocorrer. Esses reagentes têm que ser também compatíveis, porque se forem compatíveis, muito provavelmente essa reação também não vai ocorrer. Então, é o tipo de coisa que geralmente a gente tem que prestar muita atenção.
A terceira coisa que é muito importante para a gente tá entendendo as reações é a energia associada a essa reação. Muitas vezes, se você não tiver energia suficiente, essa reação não vai ocorrer. Então, o que, que você tem que fazer? Muitas vezes, você tem que fornecer energia para cozinhar uma carne ou cozinhar um alimento. Por que, que ele simplesmente você deixa ali em cima e ele fica pronto sozinho? Isso não vai ocorrer, porque ele precisa de energia para a reação poder se consolidar. Então, isso é muito importante também. Então, lembrando, tempo, os reagentes envolvidos na reação e energia. São os três principais fatores que a gente tem que observar para a gente determinar se uma reação vai ocorrer ou não. Quando a gente trata de energia, uma coisa é muito importante. A gente tem que prestar bastante atenção. Energia. Uma coisa muito importante a gente tem que prestar atenção. São nos gráficos de energia que muitos vão ser apresentados em algumas questões que a gente vê em Enem e outros vestibulares. Os gráficos de energia abordam duas coisas. O caminho de reação, nesse eixo aqui na horizontal, ou seja, muitas vezes é tempo de reação, né, na verdade. Ao longo desse período, como que essa reação se desenrola. E aqui a gente tem de energia. Energia. E a cara do gráfico é mais ou menos assim, onde aqui a gente tem sempre os reagentes, ou seja, a energia dos reagentes. A gente tem um ponto mais alto, o ponto em que consome energia nessa reação. E aqui, né? E aqui embaixo a gente tem o ponto baixo, mas não necessariamente dessa forma, né? Isso vai depender se o produto é realmente menos energético que o reagente ou não. Pode ser o contrário também. Mas no início da reação, você sempre vai ter, aqui no início, sempre vai ter reagente, mais reagente, a energia tá. Você tem mais reagente. Então, a energia associada àquela reação é sempre a energia do reagente. E no final você vai ter o produto. Muito mais produto no final da reação do que reagente. Nesse final aqui, quando você se aproxima do fim da reação. Essa diferença de energia aqui, ó, entre reagente e diretamente, a gente chama de da reação. E portanto, não depende da altura desse morrinho aqui que tem entre o reagente e o produto. Esse morrinho que eu estou falando, na verdade, se chama energia de ativação. Energia de ativação. Vou até escrever aqui para vocês. Energia de ativação. É energia de ativação, ou seja, sempre que você tem reagentes, quando eles vão reagir, ocorre o quê? Uma quebra de ligação e formação de ligação antes de formar o produto. E a energia associada a isso, a esse complexo formado, é a energia chamada de ativação. E isso vai ser importante para a gente mais para frente. A gente já sabe os fatores que influenciam numa reação. As coisas importantes que a gente tem que ver. Agora, eu vou falar para vocês o que é interessante a gente perceber quando a gente vai tentar controlar uma reação. Que tipo de fator a gente tem que prestar atenção? O primeiro deles é a
temperatura. Por exemplo, por que você coloca alimentos dentro da geladeira? Porque quanto menor a temperatura, vou falar melhor, quanto maior a temperatura, mais rápido ocorre uma reação. Então, se eu ponho um alimento dentro da geladeira, eu estou evitando que as reações de deterioração desse alimento, ou seja, eu estou tentando conservar esse alimento. Então, por isso que temperatura é importante saber. Outra coisa importante nesse sentido é a superfície de contato. Superfície de contato. Por que é importante? Quanto maior essa superfície, mais efetiva é a interação entre reagentes. Foi uma coisa que a gente tinha conversado já, que os reagentes, o modo como eles interagiam é importante. Então, por exemplo, você vai descongelar alguma coisa, é muito mais fácil você descongelar. Muitas vezes a gente quebra o gelo, sabe? Em vez de a gente tentar descongelar uma pedra de gelo gigantesca, por exemplo, um iceberg, é mais a gente quebrar esse iceberg em vários pedacinhos, porque ele vai reagir com o ambiente, calor, e se transformar em líquido muito mais fácil do que quando você tem ele todo inteiro. Então, se ele tiver em pedacinhos, superfície de contato maior, é muito mais fácil a reação ocorrer. Ok. Outra coisa muito importante, outro fator que pode interferir na velocidade da reação, os catalisadores. Muitas vezes são utilizados para aumentar essa velocidade. E como é que eles fazem isso? Lembra daquela energia de ativação que a gente comentou? Essa energia de ativação, toda vez que a gente utiliza um catalisador, a gente tem essa energia de ativação menor. E toda vez que você demanda menos energia, isso que fica mais fácil a sua reação e, consequentemente, mais rápido também. Bom, esses foram os fatores, são os fatores que geralmente e eu vou falar mais um último, que é a concentração de reagentes. E quando eu falo em concentração, não é número de reagente. Em número de reagentes num determinado espaço. Ou seja, a gente tem um espaço confinado, um volume, e a gente tem mais reagente naquele volume. Então, quando você pensa num volume menor, com uma mesma quantidade de reagente, ou você pensa o contrário, um mesmo volume, só que com mais reagente. Você vê que aquelas moléculas de reagente, eles vão estar tudo uma pertinho da outra. Então, a probabilidade de ocorrerem choques efetivos, daqueles reagentes se encontrarem, é muito grande. E, consequentemente, a reação ocorrer. Então, sempre que a gente pensar em concentração de reagente, a gente sabe que é uma coisa importante para aumentar a velocidade de uma reação. Você nem quer aumentar, você quer diminuir. Vou diminuir a concentração de reagente. E esses necessariamente, para diminuir a concentração de reagente ali, colocar menos, porque às vezes é difícil você retirar mais reagente, mas a gente pode aumentar de alguma forma o volume e, portanto, a concentração desse reagente vai mudar. Bom, eu já falei bastante, já dei alguns exemplos de como a gente faz para isso, de alterar
a velocidade de uma reação. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas questões do Enem que separei para a gente estar fazendo aqui. É muito interessante que aí a gente consegue ver a aplicação, muitas vezes, do que eu estou falando, já na prática, fazendo as questões. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Compartilhando. Bom, essa primeira questão fala sobre a hematita, que é utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos. Então, a gente já falou de catalisador e falou que ele geralmente é utilizado para diminuir aquela energia de ativação que a gente tinha falado. Agora que a gente já sabe, a questão fica muito mais fácil. Geralmente, no Enem, vem toda essa contextualização, mas nem sempre tudo isso é tão importante. E aí, o que mais que ele fala? Como na síntese da amônia, é importante matéria-prima da indústria agroquímica. E aí vamos para a questão direta. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Isso aí a gente já falou da introdução que ele fez. E aí ele pergunta o porquê. E aí que entra os nossos conhecimentos que a gente acabou de adquirir. Letra A. Diminui a rapidez da reação. A gente falou que, geralmente, quando coloca um catalisador, é para aquilo ocorrer mais rápido. Então, isso aí não tem nada a ver. Vamos para a letra C. Aumenta a variação da entalpia da reação. A gente nem falou sobre entalpia. E só para contextualizar, isso não interfere em nada, o catalisador não interfere na entalpia da reação, que foi o que a gente viu mais cedo, que era a diferença de energia entre reagente e produto. Letra D. Aumenta a quantidade de produto formado. Na verdade, independentemente disso, vai formar produto ou não. Então, não é como se isso realmente... o catalisador ele não vai alterar isso. Então, essa resposta não é tão contempla tanto a função de um catalisador. Aumenta o tempo do processo da reação. Quando você aumenta o tempo, diminui a velocidade. Então, também não tem nada a ver. E a letra B, que diminui a energia de ativação da reação. E é exatamente isso que a gente comentou no começo, né? Então, a letra D a letra B é a questão correta. Indo para uma outra questão do Enem, também um pouco até maior, com uma contextualização maior, mas até que essa contextualização ela faz bastante sentido para o que a gente está querendo, para o que a gente está querendo estudar. E aí ele fala o seguinte nessa questão. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, dê-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. São métodos utilizados para a conservação de alimentos. Geralmente, cinética química tem muito a ver com conservação de alimento, indústria alimentícia. Então, o primeiro tópico, o primeiro exemplo. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração, ou seja, a baixa temperatura. Esse procedimento diminui as reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Ou seja, quanto menor a temperatura, isso é a questão que está falando já, mais lentamente vai ocorrer esse processo de degradação desses alimentos. Então, a gente já viu que tem alguma coisa a ver com temperatura isso aí. O segundo exemplo. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão.
Então, novamente, você quer que uma reação ocorra mais rápido. Na anterior, você queria que a reação ocorresse mais devagar. E o que você vai fazer isso? A diminuição de temperatura. Já nesse outro exemplo, você quer que ocorra reações mais rápidas, você quer que cozinhe mais rápido. E para isso você fez o quê? Você cortou esse alimento em vários pedaços. O que você fez quando você faz isso? Você aumenta a superfície de contato. Ou seja, garante mais contato entre o ambiente e aquela carne, aquele alimento. E, portanto, ele tem que trocar mais calor e descongela mais rápido, cozinha mais rápido e as reações ocorrem mais rápido. Então, a gente já viu, então, baseado no que a gente já tinha visto antes de fatores que interferem, que isso poderia estar indo, e nesse caso, ser superfície de contato. Terceiro exemplo, a preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas? Então, do primeiro e do segundo, a gente já falou. Porém, esse terceiro, a gente não chegou a comentar qual que seria o fator que estaria entrando. Eu não citei, mas enzimas são espécies de catalisadores. Eles também fazem com que aquela energia de ativação seja diminuída. Ele facilita uma interação entre os reagentes. E, portanto, a gente vai considerar que ele também são considerados catalisadores. Olhando as opções que a gente tem aqui, a gente vai ter que procurar uma. Primeiro, esteja citando algo relacionado à temperatura, seguido de algo relacionado à superfície tato, seguido por algo relacionado a catalisadores. Nesse caso, portanto, é a letra C, que tem essa ordem, segue essa ordem perfeitamente. Bom, última questão de hoje que a gente vai fazer é também relacionada à cinética química, para a gente realmente consolidando isso que a gente viu, aprendeu até agora. E beleza, vamos ler essa questão e ver o que a gente consegue tirar do enunciado e também utilizar o que a gente aprendeu até agora. O sulfato de 2 foi usado como pigmento vermelho para figuras de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com os anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Ou seja, se ele está mudando alguma coisa, a gente logo vê que tem uma reação envolvida nisso aqui. Igual quando eu falei para vocês que você tinha um geado e ele enferrujou. Então, ocorreu uma reação química aí, um copo de água, e daqui a pouco você não tem mais água, sumiu a água? Não, evaporou. Também é uma reação química, assim como ele está descrevendo aqui. Aventou-se a hipótese, ou seja, levantou-se essa hipótese, né? Muitas vezes traz algumas palavras difíceis aqui, o Enem, mas isso aqui às vezes é só para confundir mesmo. A hipótese o vermilhon seja composto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Enfim, ele está falando mais ou menos o que é que eles reagem, mas é uma coisa que até foi citado, é alvo de pesquisa, então ele também não sabe. Também não é muito importante para a gente. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. E aí é só uma conversa mesmo, fala para contextualizar. E aí, beleza, vamos para a questão. Segundo a hipótese própria, o íon cloreto
atua na decomposição fotoquímica do vermilion. E aí ele pergunta, assim, né, dentre essas opções, qual seria a melhor? Então, vamos dar uma analisada em cada uma delas. Então, o íon cloreto atuaria como? Reagindo como agente oxidante? Então, a gente não viu agente oxidante ou como ele atua, mas como eu já falei para vocês que é uma questão de cinética química, não seria uma das coisas que a gente estaria abordando. E até porque a questão fala sobre uma reação que seria catalisada por um íon. Então, outra coisa importante é que o catalisador, ele se conserva no final. Ele pode até reagir com os reagentes e tudo mais, mas ele se conserva, ele sai do outro lado como se ele nada tivesse mudado nele. Então, ele não poderia também estar atuando como um antioxidante, porque se ele atuasse como agente oxidante, ele estaria mudando a sua estrutura física e química também, e, portanto, ele não estaria atuando como um catalisador, porque ele estaria mudando. O catalisador, ele faz isso dele lá, que é facilitar a reação, mas ele muda a sua constituição. Vamos para a letra B. Letra B, ele fala que desloca o equilíbrio. O equilíbrio já é uma coisa que a gente pode estar vendo mais para aulas futuras. Primeiro, a gente tem até que consolidar esses conhecimentos sobre cinética química para depois começar a falar sobre equilíbrio. Mas o que eu posso falar de equilíbrio para vocês é que falei que a reação ocorre. Só que essa reação ela pode ocorrer tanto para o lado dos reagentes, ou seja, um reagente com o outro, o A e o B que a gente estava falando lá no começo, né? E formar lá o C e o D. O contrário também pode ocorrer. E o estudo disso que ocorre, dessa reação contrária, vai se configurar no estudo do equilíbrio químico. Então, dada a questão que fala sobre catalisadores, isso não tem nada a ver. Ele acelera a velocidade da reação, mas não interfere diretamente nesse equilíbrio químico. E ele não vai deslocar. Letra C. Está falando que ele diminui a energia de ativação. Bom, parece que essa aqui está bem próximo do que a gente já entendeu e estudou até agora, né? Então vamos guardar e vamos olhar as outras, né? Ele precipita o cloreto de mercúrio. É a mesma, o porquê da D está errado é o mesmo porquê da A, sabe? Por mais que a gente também não saiba como que ocorre tudo, a gente sabe que um catalisador ele não pode mudar sua constituição, sabe? Principalmente no final da reação ele tem que se manter intacto. Então, se ele está aqui como cloreto de mercúrio, não mais só como íon, está precipitado, ele mudou sua constituição, está agindo como catalisador dessa reação, né? Então, nesse caso, essa alternativa também não está correta. Ele absorve a energia da luz visível. A gente até olhou aqui, mas a ação da luz, decomposto, na verdade isso não tem muito a ver, até você lendo aqui, a quantização não tem muito a ver com o que se espera desse íon nessa reação. Não é uma coisa que a gente possa inferir além dessa questão. Não fala nada de concreto, então a gente não pode afirmar isso. Então, se não dá para afirmar, não tem como ser a alternativa correta. Então, de todos que a gente viu, o que mais tem a ver é realmente a letra C. Até marcar aqui, letra C. Dessa forma,
eu quis trazer essas duas, tanto a número 2 quanto a número 3 que a gente fez, são duas questões que são bem parecidas, inclusive aborda esse tema de catalisadores, que é uma coisa bem atual e que a gente pode estar aparecendo em outros vestibulares que você está fazendo aí, e aborda de maneiras diferentes, né? Porque aqui a gente está falando sobre o sulfeto de mercúrio, no caso, é uma maneira de estar abordando isso. Então é muito interessante ver que o Enem ele se reinventa muito e traz de várias maneiras uma mesma um mesmo assunto, né? Bom, o que eu tinha para falar por hoje sobre cinética química é basicamente isso. Tenho certeza que tem muito mais a vocês saberem em relação a esse assunto, mas a princípio é isso. Qualquer coisa, acompanhe as próximas aulas. A gente sempre vai estar trazendo assuntos relacionados de uma maneira fácil de entender, contextualizando com questões de Enem e tudo mais. E fica aí para vocês estarem pesquisando mais também sobre isso que eu falei. Inclusive, no final, você gostou da parte de catalisadores, achou interessante, às vezes você gosta também muito de biologia, gostou da parte de enzimas, pode estar pesquisando assim a parte também, é muito bom, até quando aparece uma questão mais contextualizada, você já conhecimento para já bater o olho e saber identificar do que estão falando. A gente falou também sobre agente oxidante, falou sobre... São coisas que estavam presentes nas questões, né? Falou também sobre equilíbrio químico, que é tipo uma área... Aqui, voltando. Equilíbrio químico, né? É tipo uma área que tem a ver com cinética química também. Só que é um pouco mais avançado, porque você precisa desses conhecimentos de cinética química para poder estar entendendo depois o equilíbrio. Então fica aí também outra coisa que vocês podem estar pesquisando, entendendo melhor. E em próximas aulas futuras, quando a gente estiver já falando sobre equilíbrio químico, vai ficar até mais fácil de você entender. Espero ter ajudado vocês hoje, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre química e tenham gostado. Eita. E assim eu fico por aqui. A próxima aula, até quinta-feira que vem. E por